Olá a todos, aqui estou eu, Newton C. Braga, para contar coisas da eletrônica em meu canal de vídeo, o meu canal de tecnologia. Temos uma grande quantidade de vídeos e alguns deles são de temas específicos, como o nosso Trebuchet, em que damos as notícias da mídia e comentamos, o nosso canal de arqueologia, em que viajamos no tempo para contar coisas do mundo da tecnologia e da eletrônica, e também o nosso canal de Como Funciona, em que analisamos circuitos eletrônicos, e o nosso canal de multímetros, em que nós ensinamos como usar esses instrumentos. Teremos futuramente novos canais, sempre com temas específicos e com novidades, para quem gosta de eletrônica e tecnologia. O nosso vídeo de agora, ele vai tratar de um assunto curioso. Ele vem de um relato de um amigo meu, de um grande amigo, que escreveu esse livro, Minha Razão de Viver. Trata-se do médico Dácio Montans, aqui de Guarulhos, que é o nosso companheiro de clube, inclusive, que ele relata nesse livro episódios da vida dele. E ele veio um dia e falou: Newton, eu tenho um episódio muito importante para relatar a você, que eu coloquei no meu livro, e que eu gostaria que você fosse um dos primeiros a saber. E eu vou contar para vocês do que se trata. O Dácio conta que quando ele era criança, ele morava num sítio, né? Morava na roça. Né? Hoje ele é médico, né? É dono de um dos principais hospitais aqui da minha cidade. Né? E ele conta então que naquela época ele devia ter uns 12, 13 anos, e era comum que as pessoas se reunissem em torno do rádio, que era a única mídia que existia naquela época, que dava as notícias em tempo real, para ouvir notícias, para ouvir novelas, para ouvir música e tudo mais. Normalmente eles faziam isso à noite, depois do jantar. E ele conta que, certo dia, todo mundo sentado em torno do rádio, né, ouvindo lá uma estação, o rádio mudou de estação sozinho. E todo mundo ficou apavorado, porque eles viram claramente quando o botão de sintonia do rádio, aqueles rádios antigos, como os que você tem aí na foto, no slide que eu estou dando, o botão virou sozinho. E aí, todo mundo ficou apavorado, porque todo mundo viu claramente isso. Viu o botão do rádio girar. Vejam que esses rádios antigos tinham lá, normalmente, 2 botões, um de sintonia e um de volume, né? E alguns tinham um botão a mais que permitia mudar de faixa, e os mais sofisticados tinham até o botão de tonalidade, né? Mas aí todo mundo começou a ficar apavorado. À noite, na roça, todos sozinhos, lugar isolado. É lógico, corriam notícias fantasmagóricas, né? Nessa época era comum isso. E o rádio parecia estar assombrado. Aí o pessoal começou a rezar. Mas o pai do Dácio, mais esperto, ele pegou uma chave de fenda e foi verificar o que tinha acontecido. E ele verificou então que dentro do rádio havia um ratinho, havia um rato. E quando o rato fazia as estripulias lá dentro, ele se mexia, ele encostava no cordão que mudava de estação. E o rádio mudava de estação. Girava o capacitor variável. Eu coloquei aqui no slide um exemplo de como é que era a sintonia naqueles rádios. Eles tinham um barbante, né, um cordão que era preso a um tambor no capacitor variável, que vocês podem ver aí na foto. Então, quando você girava o botão de sintonia, através desse cordão, ele atuava sobre o variável e fazia com que um ponteiro corresse na escala, indicando a frequência da estação, e ao mesmo tempo ele girava o capacitor variável de sintonia. Eu coloquei aqui no slide como é que era esse mecanismo de cordões que era utilizado para movimentar, através de um tambor, o eixo do capacitor de variável. Vocês vejam que era uma engenhosa disposição de barbante, que muitos técnicos da época ficavam apavorados quando o cliente trazia o rádio para consertar. Olha, quebrou o botão de sintonia. Ele está virando e não muda de estação. E aí o técnico abria e via que era aquele cordão que estava arrebentado, estava desgastado com o tempo e acabava por arrebentar. E era um problemão a gente consertar o rádio. Né? Então vejam que essa história interessante do rádio que mudava de estação sozinho, ela mostra, né,
que as tecnologias antigas também combinavam os arranjos mecânicos e podiam haver os imprevistos, né? Como já falamos uma vez em um de nossos vídeos, da barata e da lagartixa que fizeram ninho dentro de um rádio, dentro de um alto-falante, e o som saía fanhoso, né? Então, coisas do passado que são interessantes para você saber, para você ter como curiosidade, principalmente se você pretende consertar ou recuperar um rádio antigo, um rádio valvulado lá dos anos 40, que não seja assombrado, é óbvio.